Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos com um episódio super especial aqui pelo Trioncast. Hoje o Trion vai ser comigo e com o Dr. Lourenço Miller. Eu faço parte da equipe dele, eu sou anestesista do Dr. Lourenço. Vamos fazer algumas perguntas aqui para saber um pouquinho mais sobre a vida pessoal, vida profissional, medicina e alguns detalhes técnicos também sobre a área que ele decidiu atuar, que é a rinoplastia. E aí, Lourenço, beleza? Tudo bom? Certo, estou bem animado. Vamos lá, imagina, cara. Estamos aí hoje para fazer um bate-papo aí com o Diego. Sim. O pessoal também poder me conhecer um pouquinho. Claro, e sempre também... gerando conteúdo aí para as pessoas te conhecerem mais e nos conhecerem como uma equipe, né? Exatamente. Sou eu como anestesista, você como cirurgião. Perfeito. E eu anotei várias coisas aqui. Eu tenho dúvidas não só da parte cirúrgica, mas do seu dia a dia também, como que é ali no consultório. Eu anotei aqui para a gente não esquecer. Certo. Mas a primeira coisa que eu quero perguntar que me chamou bastante atenção foi esse logo aqui. Como foi a escolha desse logo? Como é que foi o processo de criação? Então, esse logo aí, a história é bem interessante. Então, eu sou otorrino de formação e ao longo do tempo aí eu comecei a perceber um dom, vamos dizer assim, para a rinoplastia. Começou a ter bastante procura e foi uma área que eu escolhi para me especializar cada vez mais e hoje trabalho exclusivamente com isso. E aí eu pensei, cara, eu preciso mudar a minha identidade visual, porque a minha identidade visual era muito focada para otorrino, que era um bonequinho lá, estilizado, era bonito o logo que eu usava, né? E daí tinha lá umas bolinhas assim que marcava ouvido, nariz, garganta. E aí eu pensei, não, eu preciso de algo mais elegante, algo que transmita mais essa questão da estética, né? Autoestima, enfim. E aí a gente contratou uma empresa para elaborar o logo. Então fiz uma reunião, né, com o designer lá, e daí para ele tentar entender mais ou menos o que eu queria transmitir. Geralmente eles pedem algumas referências também, né? Marcas que a gente gosta, que a gente se identifica. Acho que começou dessa forma aí, né? Isso. E aí a gente conversou bastante e ele montou uma lá e eu achei legal, mas não sabe quando não brilha o olho? E aí eu fiquei pensando, não, mas não é bem isso. E eu tenho um pessoal que a gente tem uma parceria, que é uma empresa de Minas Gerais, que é um pessoal de consultoria, que me ajuda muito nas questões de gestão da clínica. E daí eles gostaram, mas acharam, não, mas não é bem o que a gente procura. E daí ele montou mais uma segunda, uma terceira versão e não estava dando certo. Né? Porque quando o pessoal faz identidade visual para médicos, normalmente eles pegam o nome ou as iniciais, escrevem com uma letra mais estilizada. São sempre as mesmas cores, ou azul, ou verde, sempre... Né? E daí eu tava achando assim, cara, tá muito parecido com os dos outros, não tô vendo algo de destaque, né? E daí o colega nosso lá, o Hélio, o consultor, ele falou assim, cara, deixa eu dar uma ideia aqui, deixa eu me meter nesse negócio que eu vou dar uma ideia aqui que eu acho que vai dar certo. Aí ele pegou e conversou com o cara lá e não me falou nada. Daí o cara me apresentou essa identidade visual pronta. Daí eu falei, nossa, é genial. Né? Daí eu falei, me explica um pouquinho o que foi conversado. Então, o Hélio, ele passou para ele assim, ó, a gente quer transmitir uma imagem de, ao mesmo tempo, autoridade, aquele arquétipo do herói, então ele remete a um escudo, elegância, sofisticação, luxo. Então, se vocês perceberem, esse logo ele foi baseado na logomarca da Lamborghini. Tanto que a versão inicial que eles me mandaram tinha o meu nome escrito, o LM no meio e o meu nome escrito dentro. Daí eu fiquei, cara, vamos fazer algo mais minimalista. Sim. Eu gosto muito dessa questão do minimalismo, né? A gente transmitir uma informação, mas não poluir. Sim. Então, a gente deixou ele mais clean, mais limpo, e ficou muito parecido com a logo da Lamborghini, preto, com o dourado, e a gente colocou as minhas iniciais ali no meio, né, com uma letra mais elegante, e eu acho que dessa forma a gente consegue transmitir tudo que a gente quer, né? Assim, aquela questão de segurança, elegância, o arquétipo do herói, né, do realizador. Eu ganhei um presente seu, que foi um vinho, que eu acho que ele tem esse logo também, e um case onde que estava super lindo, super de bom gosto. E realmente chama bastante a atenção esse logo aí, dá para ver de longe, de perto, chama bastante atenção. Bom, antes de começar... Só deixa eu explicar uma coisa. Tá. A ideia é assim, a gente tem quando a gente vai dar alta para o paciente, a gente tem um presente, normalmente a gente dá para o paciente, né? Então, essa logo, a gente consegue, o paciente, por exemplo, hoje a gente está dando o paciente um travesseirinho de pescoço, a gente já fez uma linha de cosméticos também, tem a questão do vinho, e não é algo que tenha o meu nome escrito, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa tem uma necessaire também, a pessoa vai usar aquela necessaire depois, vai usar o travesseirinho de pescoço, não está escrito doutor fulano de tal, tá ali, a pessoa lembra, alguém pode perguntar e ela vai contar, mas é algo mais discreto, né? Não, super bacana. Isso. Esse travesseiro que você falou é tipo aquele de avião que a gente utiliza? É, aquele travesseirinho de pescoço. Porque
que eu percebo, assim, no momento que a gente vai dar alta para o paciente? O paciente a gente tem que dar um presente, algo, né, para o paciente ter uma lembrança legal nossa e algo que seja útil para ele. Então, nos primeiros dias após a cirurgia, o pessoal fica muito naquela dúvida. Posso dormir de lado? Posso dormir... Como é que é a melhor posição? Fica com medo de estragar a cirurgia, né? Daí a gente foi atrás desse travesseiro aí. Então, eles colocam aqui, daí fica mais firmezinho ali. As primeiras 2, 3 noites, depois já pode dormir normal. Se quiser dormir de lado... Legal. E, Lourenço, primeiro, até chegar à rinoplastia, por que a medicina? Olha, até ontem mesmo eu estava gravando um conteúdo com o pessoal lá do marketing, né? Eles fizeram essa pergunta aí para mim. Eu sempre fui muito competitivo, né? Então, quando adolescência ali, eu jogava tênis, joguei até Campeonato Brasileiro de tênis já. Que legal. E aí, muito competitivo, né? E minhas 2 irmãs mais velhas, elas foram estudar fora. Então, a gente morava em Santo Ângelo, né? Interior do Rio Grande do Sul. E quantos habitantes tem em Santo Ângelo? tem 80 mil habitantes, né? Mas tem uma população, por exemplo, na área da saúde, tem uma população de 400 mil habitantes que drena para lá. Né? Então, e minhas irmãs foram fazer 2º grau fora para estudar para o vestibular e tudo mais, né? Então elas já começaram a falar pro meu pai, fala para ele fazer o 2º grau fora. E eu com 14 para 15 anos fui estudar fora em Santa Maria, né, que é a cidade universitária no centro do Rio Grande do Sul. E aí a minha competição era comigo mesmo, com meus colegas, eu queria ser o melhor da minha turma. E lá era um colégio bem mais forte, mais complicado. No início apanhei um pouquinho lá, depois engrenei e comecei a ver que eu tinha notas boas, né? Lá tinha um sistema de ingresso na Universidade Federal semelhante ao que é o Enem hoje em dia. E aí eu não sabia que se eu queria fazer medicina, engenharia, economia, não sei, eram as 3 que eu estava em dúvida, assim, não tinha nada. Eu gostava muito de cálculos, matemática, física, essas coisas. E aí chegou no terceirão lá e chegou na véspera, que daí eu tinha que escolher o curso que eu ia colocar para valer minha pontuação. E eu tinha uma pontuação muito boa. E eu sabia que o que eu colocasse eu ia passar, né? Eu tinha essa convicção. E daí eu fiquei pensando, cara, faltava 2 semanas para bater o martelo lá e decidir. Eu pensei, sabe uma coisa, cara? Eu vou botar para medicina, porque é o curso mais concorrido, e eu acho legal e tal, né? Tem a minha irmã, Letícia, que já estava na faculdade. Pensei, cara, eu vou botar para medicina. Se for o caso, depois eu largo e vou fazer outra coisa. Né? E daí passei... Comecei a faculdade de medicina e daí me apaixonei. Então, foi uma escolha correta, né? É difícil, no início a gente tem um pouco de dificuldade, né? Para muito jovem, dificuldade de escolher. Então, a minha escolha foi mais ou menos por esse caminho. Daí depois eu fui me apaixonando aí. E o contato com a otorrino? Com certeza foi na universidade. A gente tem poucos meses, né, de contato com algumas cadeiras. É difícil escolher, a não ser que a gente já veja como uma referência, né, de casa, alguma pessoa próxima. Como é que você te interessou a otorrino? Sim, é interessante essa história também, porque eu sempre gostei de cirurgia, de procedimentos, né, de aquele negócio do médico. Então, eu tinha algumas dúvidas ali de áreas cirúrgicas que eu podia seguir. Eu só sabia que eu não gostava de cirurgia digestiva, de aparelho digestivo. Tá. Né? Então, quando eu estava já no internato lá da faculdade, teve um plantão, né? Que a gente faz plantão como doutorando e tem o médico plantonista, residente lá, enfim. E aí chegou um baleado lá, o cara... Bom, enfim, cirurgia de urgência, baleado, pegou intestino. Daí a gente, no meio da madrugada, eu falei, cara, eu não quero isso aí pra mim. Admiro quem gosta, né? Eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. E eu fiz estágio na cirurgia plástica também durante a faculdade, achei legal. Fui pra Porto Alegre fazer estágio lá. E daí eu vi que era uma briga, porque era uma briga com a balança. Né? O pessoal, os residentes lá querendo fazer os pacientes emagrecer para poder fazer cirurgia de abdômen, mas os pacientes não emagreciam. Eu falei, cara, vai ser uma briga minha com os pacientes. Não quero brigar com os pacientes. Sim. E aí eu comecei a perceber outras... Eu queria fazer uma área mais diferenciada, assim, né? Que exige algumas habilidades e que não é todo médico que vai fazer. Né? Então eu comecei a olhar com bons olhos a otorrino e eu achei legal a otorrino porque atende criança, atende adulto, atende idoso, atende parte clínica, atende cirurgia. E eu costumo dizer que eu sou muito hiperativo, eu não consigo ficar muito acomodado numa coisa só. E eu pensei, cara, essa especialidade, eu vou ter contato com várias coisas, o meu dia a dia vai ser bem dinâmico, enfim. E aí comecei a acompanhar um colega lá, o Dr. Fabrício, que já era preceptor lá, e daí cara, é isso aí que eu vou fazer. Tá. Né? A rinoplastia, você teve contato já na otorrino ou foi quando você foi fazer esse estágio com a cirurgia plástica? Porque são duas especialidades que atuam com rinoplastia, né? Eu, quando estava na faculdade, que eu fui fazer esse estágio na plástica, eu acompanhei alguns casos de rinoplastia, achei muito interessante. O legal da rino é aquele negócio assim, o paciente deita na mesa de cirurgia, ele está com o nariz de um jeito, termina a cirurgia, ele está de outro jeito. Então, é uma transformação grande, assim, e dá pra gente, que é médico...
Pelo menos, eu fico muito feliz pelo paciente. De saber assim, pô, eu tô conseguindo ajudar essa pessoa, né? E aí, lá durante a faculdade, né? Que daí eu decidi ir para o ramo da otorrino. Fiz residência de otorrino e eu passei em 4 lugares na prova da residência e eu optei por fazer em Florianópolis, porque era um ano que estava começando a residência. Tá. E não tinha residência de otorrino em Santa Catarina. E eu pensei assim, cara, é o ano que está começando a residência. Os professores devem estar bem motivados e empolgados para nos ensinar. Lá drena a população de Santa Catarina inteira para lá, que era o primeiro serviço do estado de Santa Catarina, de otorrino. Pensei, cara, eu vou para Floripa, eu vou ter chance de operar bastante lá. E foi o que aconteceu. Que legal. Então foi muito legal, porque entrou eu e o Carlos, que era o meu colega, e não tinha residente mais antigo. Então, desde o primeiro ano, a gente já começou a entrar em todas as cirurgias. Que eu já legal. comecei a entrar em rinoplastia no primeiro ano da residência. Não tinha briga de R2 com R3, com R1, não tinha isso, né? A gente ficou bem sobrecarregado, né? Sim. Porque não tinha residente mais antigo, assim, né? Então ficou tudo, era tudo com a gente. Mas foi muito bom. A gente operou um volume absurdo de cirurgia. Um volume absurdo. No primeiro ano eu entrava, auxiliava o professor, né, na rino. Então no segundo ano ele já me deixava fazer algumas coisas. E eu comecei o terceiro ano da residência fazendo rinoplastia sozinho já, né? Claro que tinha as outras áreas que a gente operava, tudo. Mas eu sempre... começou a me despertar um interesse muito grande por essa parte. Tá. Você notou alguma diferença do paciente que você opera em São Paulo, opera no Sul, fez residência no Sul? Tem alguma diferença desse paciente? A gente pensar Florianópolis, área de praia, as pessoas se cuidam muito, cuidam do corpo. Tem alguma diferença desse tipo de paciente das diferentes regiões aí que você opera? Está operando em Campinas também? Tem alguma diferença desse paciente? Tem diferença que eu percebo, tanto diferença... do tipo de nariz, quanto diferença entre os próprios pacientes. Você diz étnica mesmo, né? Da etnia, da característica do nariz. E tem características diferenciadas entre os próprios pacientes que eu percebo. Que legal. Né? Assim, psicológicas, vamos dizer assim, né? Características físicas, o pessoal do Sul é mais o nariz europeu mesmo, o nariz caucasiano, que é o nariz com giba grande, muitas vezes pele fina, a maioria, né? Então, o ponta caída muitas vezes, né? O nariz caucasiano que a gente chama. Então, lá é rinoplastia de redução, né? A gente, claro, sempre estrutura para ter um resultado permanente, mas é baixar a giba, refinar a ponta, subir um pouquinho. Basicamente é isso. A maioria dos pacientes do Rio Grande do Sul. Aí a gente começa a subir mais para cá. Porto Alegre também, né? Santo Ângelo, Porto Alegre parecido. Agora o público de São Paulo e Campinas é um pouquinho diferente. Tem vários tipos de nariz por aqui que a gente vê, né? Então, aqui a gente tem narizes parecidos com o que a gente vê no Sul, mas muito nariz mestiço. Então, é uma misturinha, assim, vamos dizer. Tem algumas características do nariz europeu, giba, por exemplo. A gente pega bastante paciente com pele grossa aqui, que é um nariz que... remete mais ao nariz negroide, mas às vezes tem paciente que tem giba e tem pele grossa, ponta mais achatada, e aí são técnicas um pouquinho diferentes que a gente usa, é sempre personalizado para cada tipo de nariz. Mas tem muito nariz mestiço aqui. Nariz negroide no Rio Grande do Sul, por exemplo, muito pouco. Asiático, não tem lá. Aqui tem bastante. Tem bastante. Sim, comparando com lá é bastante. Tá. Mas e o nariz asiático, por incrível que pareça, ele lembra um pouco do nariz negroide. Porque ele é um nariz que a cartilagem é fraca, ele é achatadinho, ele é molinho. Sim. A diferença é que o nariz negroide a pele é mais grossa, no nariz asiático a pele é um pouquinho mais fina. Tá. E sobre as diferenças da questão psicológica que eu vejo dos pacientes, o pessoal aqui de São Paulo, eles são mais... Bom, como é que eu posso te dizer? As pessoas, elas são mais próximas, são mais, assim, elas veem a gente, dá um beijo, dá um abraço, né? Elogiam muito. O pessoal do Rio Grande do Sul é um pouquinho diferente. Você já notou essa diferença cultural, né? O pessoal do Rio Grande do Sul é mais parecido com o europeu mesmo. Assim, tipo, tá tudo certo, fez tudo, né? Tipo, gostei do resultado, ok, obrigado, doutor. Eu adorei o resultado e tal. E é isso aí. E agora, se tem algum detalhe, assim, que o paciente está estranhando um pouquinho no início, é normal, né? No início, não é o resultado final. O resultado da cirurgia demora 1 ano. Então, às vezes, no início, o pessoal, eles ficam lá, eles ficam cobrando bastante, assim, mas tem esse detalhe, será que tá certo isso? Eu queria que o doutor visse. Então, um pouquinho de insegurança, eu percebo. Então, a nós médicos, cabe a gente entender aquilo que está passando na cabeça do paciente e procurar individualizar, né, as nossas condutas, vamos dizer assim, a nossa forma de agir com cada paciente para conectar com ele e ele perceber que a gente também é o maior aliado dele, né, para chegar no melhor resultado. Então... a gente está falando sobre isso aqui nos bastidores, dessa relação médico-paciente, né? Você trouxe agora essa relação cultural, mas às vezes o paciente, principalmente a cirurgia plástica, eles vêm com bastante
às vezes traz até fotografia, né? Eu quero este nariz, Uhum. ansiedade. E hoje os pacientes se falam, né? Eu te dei um exemplo, que nessa semana eu tive uma paciente que a gente estava passando visita no pós-operatório, a gente tenta se comunicar também em rede social, e uma paciente que já estava agendada com a gente, com essa equipe que eu trabalho, uma paciente ligou para outra. E foi um feedback muito positivo. Uhum. Então, a gente tem que usar isso de forma positiva também, né? Se comunicar muito bem com os pacientes, porque eles se comunicam, né? Acho que ajudam o nosso trabalho quando a gente faz ali direitinho, com bastante paciência, né? No dia a dia, cara, como é que é lidar com essa ansiedade, sabe? Você já teve que falar não? Você já teve Você já teve que dizer para o paciente que talvez o nariz que ela estava procurando ou ele estava procurando não era o ideal para o rosto? Como é falar não para o paciente? Às vezes é um banho de água fria. Como que ele se comporta? É difícil. O que eu percebo assim, na verdade, quando a gente vai... Isso eu sempre converso com o pessoal da minha equipe. A gente não tá trabalhando puramente com narizes, né? Vamos fazer uma cirurgia. A gente não trabalha com cirurgia, a gente trabalha com sonhos. Sim, com certeza. Então, o que eu percebo? As pessoas, elas têm um sonho, né? De melhorar a autoestima, né? Muitas pessoas assim, ó, eu não gosto do meu nariz. Ok, a pessoa se olha no espelho e não se sente à vontade. Aí tem lá uma formatura, um casamento, a pessoa vai, faz cabelo, maquiagem, se olha e, sabe, tem alguma coisa que não tá legal. Ou no dia a dia, na própria vida profissional, né? A pessoa tem inseguranças em relação à própria imagem, ela não quer transmitir aquilo que ela está transmitindo para as pessoas. E isso é uma dor muito grande, a gente percebe isso dos pacientes. Então, quando eles me procuram para fazer uma cirurgia, eles estão procurando a autoestima, eles estão procurando se sentir bem, poder tirar uma foto, gravar um vídeo sem estar preocupado se os outros vão estar pensando, o que vão estar pensando dela, né? Tem paciente que chega assim, doutor, parece que quando eu chego nos lugares, meu nariz chega na frente. Eu digo, não, então peraí, vamos ver o que está acontecendo. Então, assim, o foco do meu trabalho é entender o que incomoda aquela pessoa e ajudar ela da maneira como eu posso, que é transformando aquela questão de aparência, né? E também tem a questão de saúde, respiração, que a gente sempre é bastante preocupado em relação a isso, mas de poder proporcionar uma melhora da autoestima. Então, assim, claro, hoje em dia, o conceito estético mudou muito em relação ao que era no passado. No passado, as técnicas cirúrgicas eram mais limitadas. Então, o conceito estético que era vendido, vamos dizer assim, pelos profissionais médicos, era daquele nariz bem curvado, bem empinado, certo? Então, tinha cara de nariz operado. E por que era isso? Porque o nariz empinado, com as técnicas antigas, ele tinha uma tendência de baixar ao longo do tempo. Tá. Então, assim, os médicos faziam já nariz bem mais empinado, esperando que fosse baixar e que ele ia ficar legal. Só que o problema é que, às vezes, não baixava e ficava com aquele nariz empinadão. E daí isso fica estigmatizado, as pessoas veem aquela, né, as outras pessoas veem aquela pessoa na rua e falam, olha lá, fulana, nariz operado. É um nariz operado. E talvez o paciente estava procurando para realmente tirar o estigma e consegue outro, né? Mas muitas pacientes queriam isso, porque era símbolo de status. Isso há muitos anos atrás, né? Olha só. Nossa, ali, ó, aquela mulher ali fez uma rino, ela é rica, ela tem dinheiro. Entendeu? Uau. Então, poucas pessoas faziam rinoplastia antigamente e quem fazia queria mostrar que fez, queria que ficasse com cara de nariz operado. Isso era uma tendência da época, eu posso dizer? Como se fosse a moda uma tendência da época, né? Uhum. Mas isso era, que nem eu falei, era muito vendido pelos médicos essa ideia, porque se o nariz baixasse um pouco ficava legal, só que às vezes baixava demais e tinha que acabar reoperando. Então não tinha muito controle sobre os resultados. Tanto que se a gente for pegar a estatística de livros, de artigos científicos, fala que a taxa de reoperação em rinoplastia, na média, em torno de 20%. Isso é muito alto. É alto. 20%, imagina. A cada 5 pacientes, um vai ter que reoperar depois de um tempo. E conforme foram surgindo as técnicas mais modernas, técnicas de preservação de dorso, técnicas de estruturação da ponta, isso é coisa de poucos anos para cá, né? Que teve essa... Eu, depois que terminei a residência, hoje eu opero totalmente diferente. Né? Isso em menos de 10 anos. E a gente consegue hoje em dia ter muito mais controle sobre o resultado. Como a gente consegue ter mais controle sobre o resultado, a gente já monta o nariz do jeito que a gente quer que fique no longo prazo. Então o conceito estético também acabou mudando, né? O conceito estético moderno, vamos dizer assim, ele busca muito mais a elegância, a naturalidade, né? Que o nariz fique bonito, harmônico, combinando com o rosto da paciente, sem parecer um nariz operado. Mas tem gente que gosta mais curvadinho, mais empinado, tem gente que gosta do nariz mais reto, tem gente que... Homens, por exemplo, assim, doutor, eu não quero que ninguém saiba que eu operei meu nariz. E tá tudo certo. Então isso é legal porque a gente consegue identificar, né, o jeito que o paciente quer e montar algo personalizado. Antes da primeira consulta,
nós da equipe, a gente manda um formulário para o paciente preencher. E ali ele coloca o que ele não gosta, como que ele gostaria que ficasse, né? Questões psicológicas até, alguma situação que já se sentiu incomodado por causa da aparência, para eu poder entender também o perfil psicológico desse paciente. Então, e aí quando o paciente chega na primeira consulta, eu já sei o que eu vou encontrar. Ali também mostra se o paciente já operou alguma outra vez, como é que foi, né? E aí tem pacientes que chegam, né? Que foi isso que você perguntou. O paciente chega com uma foto lá de uma famosa, ou um print do meu Instagram do nariz que eu já fiz. Doutor, eu adorei esse aqui, eu quero que fique igual. Uhum. Ou sei lá, minha vizinha lá, minha prima operou com você, eu quero que fique igual dela. Daí eu abro as fotos lá da paciente para ver como é que ficou, pra gente poder ter uma referência. Mas eu sempre digo assim, ó, o nariz de uma pessoa, ele nunca vai ficar exatamente igual ao da outra. Uhum. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E às vezes o nariz que fica bom numa não vai ficar bom na outra. Embora a gente tenha uma referência, um conceito estético moderno, né, baseado em estudos, artigos científicos, a gente tem que individualizar. Então eu sempre digo, quando o paciente vem com foto, eu digo, legal, eu acho bom. Eu gosto quando o paciente traz... É uma referência, eu né? gosto quando ele traz referência, mas eu sempre digo assim, é legal para eu entender o que você gosta, mas a gente vai buscar algo personalizado para você. E aí a gente tira fotos de estúdio no consultório e a gente faz uma simulação. Nessa simulação, eu consigo mostrar para o paciente exatamente o que eu imagino, na minha concepção, que vai ficar legal para ele. A melhor versão para ele baseado nessa conversa que a gente teve. Legal. A minha próxima pergunta seria o que é um nariz bonito para você? A minha opinião é que eu não tenho os olhos treinados como você, é olhar para o nariz, que eu não sei se foi operado. Que nariz bonito, eu não sei se nasceu assim. Essa é a minha opinião. E a sua profissional? É mais ou menos isso também? Eu vou por essa linha também. Né? Eu sempre digo para os pacientes assim, a gente tem que ter... Quando a gente vai fazer uma rinoplastia, a gente tem 3 critérios que a gente tem que cumprir, tá? Em primeiro lugar, na frente dos outros, inclusive, saúde é a respiração. Então, a pessoa vai fazer uma rinoplastia, ela tem que respirar bem. Ela não pode respirar pior do que respirava antes, porque é a saúde dela, a qualidade do sono, vai fazer exercício, a pessoa tem que estar respirando bem, tá? Segundo lugar, harmonia e naturalidade. Tem que estar harmônico, o rosto tem que estar natural. Em terceiro lugar, a beleza. Certo? Mas a gente busca sempre cumprir os 3. Se respirar bem, o nariz está bonito, harmônico, com o rosto natural e ao mesmo tempo do jeito que a paciente queria em relação à beleza, o formato, aí fechou. Mas o nariz que eu particularmente acho o mais bonito é o nariz, por exemplo, nariz feminino, né? Uma curvatura muito suave, muito sutil para dar aquele toque feminino. Tá. A ponta levemente empinada, em torno de uns 110 graus, mais ou menos, de rotação, que a gente chama. Né? E a ponta definida, né? E se a gente observa na visão frontal que esse nariz é muito largo, a gente vai fazer as fraturinhas para afinar, a gente vai diminuir um pouquinho a asa para chegar nesse formato, certo? O nariz masculino já é um pouquinho diferente. O nariz masculino, ele não pode ser curvado. Que ele fica com aspecto feminino. Aspecto feminino. Mas tem homem que quer assim. Sim. E tudo bem. Sim. Só a gente tem que cuidar para não exagerar, certo? A gente pode fazer o nariz masculino levemente curvado, se ele quer, mas não pode exagerar, porque daí não vai combinar com o rosto da pessoa, né? E o nariz masculino, ele não quer dizer que ele tem que ser reto para frente, ele pode ser um pouquinho empinado levemente, é até o conceito estético, né, considerado correto, mas ele não pode, vamos dizer assim, ele tem que ter os traços mais retos. Aqui embaixo, a região da columela, ele tem que ser mais reto, a região do dorso, ele tem que ser mais reto, ele tem que ser um pouco mais triangular do que o nariz feminino. O nariz feminino, ele pode ter uma leve curvinha, aqui um pouquinho também mais curvado, ele vai ficar bonito. Mas, claro, depende muito de cada pessoa. Não adianta eu pegar uma pessoa negra e querer fazer um nariz caucasiano, fazer um nariz europeu numa pessoa negra, não vai combinar. Sim. Então, a gente tem que ver as características raciais daquela pessoa para que combine e fique harmônico. E aí tá tudo bem. Tá. A gente falou um pouco mais sobre esses seus desafios. Você com tanta experiência agora, o que mudou na rinoplastia, não só da parte técnica, mas de expectativa de paciente, e qual é o futuro da rinoplastia, na sua opinião? Mudou bastante. Então, assim, vamos pegar aí, 10 anos atrás, tá? Como é que era a referência que o paciente tinha para procurar o seu cirurgião? Via com alguém lá que operou, né, buscava informações entre os pacientes, dava uma pesquisada no Google, tipo assim, médico referência em rinoplastia em tal cidade. E aí ia vendo, se informando, né, tentava ver, era muito por indicação. E a gente tinha até um tempo atrás uma norma aí do Conselho Federal de Medicina que era proibido postar o antes e depois. E aí ficava muito difícil. Sim. Tinha muito médico que postava, né? Eu não postava, eu postava os resultados só.
né? Então, eu comecei a postar os antes e depois, agora no início desse ano, porque agora tem a nova regulamentação, então, hoje em dia é mais por aí. Mas a partir do momento que os pacientes, ao longo desses últimos anos, começaram a ter mais contato com o trabalho do médico, o Instagram é fantástico, né? Eu digo que é a porta de entrada ali, porque o paciente consegue ver tudo que o médico faz. Tanto da rotina... Nós médicos estamos nos posicionando mais também, né? Também. Eu digo assim, ó, o primeiro médico que começou a postar coisa no Instagram, ele obrigou todos os outros a fazer isso também. Sim. Né? Então, mas assim, ó, por exemplo, às vezes tem algum médico mais antigo que não postava os resultados, os pacientes postavam, ficavam bastante satisfeitos e tal. E, ok, hoje em dia eles conseguem comparar o trabalho do médico mais antigo com o médico mais novo. Não quer dizer que o médico mais novo ele vai ter o trabalho melhor do que o médico mais antigo. O médico mais antigo que operava com técnicas antigas, ele pode se atualizar e estar operando do jeito mais moderno que existe. Com certeza. Né? Então, a gente que vem de uma geração mais nova, a gente já vem com, eu digo, um sangue nos olhos, né? Que é tipo assim, cara, eu preciso saber tudo, eu preciso fazer curso, eu preciso me especializar, eu preciso... tudo é treinamento, né? Então, os pacientes hoje em dia, eles estão muito mais críticos e, ao mesmo tempo, eles estão filtrando muito mais o que eles querem, né? Um resultado que era considerado bom há 10 anos atrás, os pacientes olham, eles não gostam. Porque eles olham, pô, esse doutor lá, eu vejo no Instagram os resultados que ele posta, nossa, o nariz é muito top. E assim, é um resultado que antigamente não existia porque as técnicas não eram compatíveis com esses resultados que a gente tem hoje, né? Foi evoluindo, então o nosso perfil, o senso crítico, ele foi evoluindo também. Então as pessoas, elas estão com a expectativa hoje em dia extremamente alta, né? Elas idealizam uma perfeição, elas cobram muito de nós profissionais e isso, de certa forma, até acho bom, porque isso estimula a gente a procurar essa perfeição. É um desafio, né? Para se aperfeiçoar cada vez mais. Eu sempre digo assim, perfeição não existe, né? Sim. A gente vai buscar o melhor resultado para aquela pessoa. Mas isso também... Quando eu comecei que eu atendia otorrino geral, comecei a focar mais na rino, e chegou um ponto que eu pensei, cara, eu preciso me dedicar exclusivamente para isso. Por quê? Porque os pacientes estão me exigindo cada vez mais. Se eu não me diferenciar nisso aqui, se eu não fizer isso aqui todos os dias, porque a prática leva à perfeição, né? Eu pensei, cara, eu tenho que trabalhar com isso aqui, eu tenho que fazer só isso, eu tenho que fazer todos os dias isso para eu ficar cada vez melhor e entregar os resultados que as pessoas estão esperando. Então, hoje em dia eu vejo muito como isso aí. Sobre o futuro, a gente tem algumas tecnologias, né, que surgiram. Por exemplo, um grande lance aí que surgiu foi a rinoplastia ultrassônica, que é o piezo. Então, às vezes o pessoal me manda lá no direct, doutor, tem que quebrar o osso. O pessoal morre de medo, né? Eu não gosto de usar esse termo quebrar o osso, né? Porque parece uma coisa muito bruta. Sim. Né? Então, hoje em dia, a gente usa o aparelho que é o piezo, é um aparelho ultrassônico. Parece um motorzinho aquele de dentista, mas ele é uma canetinha. Ele tem um motor lá, um pedal que a gente pisa, ele tem uma ponteirinha que a gente coloca e ele vibra. Através dessa vibração, a gente consegue fazer recorte no osso exatamente como a gente quer. Se eu pegar esse aparelho e encostar na pele, encostar num vasinho sanguíneo, num nervinho, ele não vai cortar, porque são superfícies moles. Ele é seletivo para o osso. Então, a cirurgia fica muito menos traumática, né? A gente tem mais controle sobre o resultado. E está evoluindo muito dessa forma. E também uma coisa que está muito em evidência hoje que tem sido falado muito em congressos, é a questão de partes moles, né? O que são partes moles? Pele, cartilagem, ligamentos. Então, trabalhar a pele antes da cirurgia. Isso, todo um cuidado com a questão das partes moles. Isso é um futuro também, né? Que a gente tem tratamentos de pele que a gente está fazendo com os pacientes. Porque um dos componentes do nariz é a pele. Não adianta nada a gente trabalhar em tudo que tem embaixo da pele, parte óssea, parte cartilaginosa, e aquela pele que está cobrindo o nariz, a pele não está saudável, né? A pele às vezes tá grossa, está produzindo muita oleosidade, aí pode o resultado não ficar exatamente como a gente queria. Então, esse tratamento de pele. E outra coisa que é importante, que eu vejo como futuro, isso aí eu estou em grupos de WhatsApp com outros médicos aí do Brasil inteiro, tem também grupo de fora do Brasil aí que a gente conversa bastante, é o seguinte, a medicina tem sido muito invadida por outras profissões, certo? Então, hoje em dia a gente sabe que existe, embora seja proibido, existem profissionais não médicos que estão se aventurando em fazer rinoplastia, e tanto eu como outros colegas aí que a gente conversa, tem pegado casos de pacientes que já operaram com outros profissionais não médicos e que o nariz chega bem comprometido. Então, assim, eu não sou do Conselho Federal de Medicina, não sou, né, político, vamos dizer assim, não sou eu, Lourenço, sozinho que vou conseguir resolver esse problema. Mas as pessoas que estão chegando para mim com sequelas, eu vejo que eu tô tendo que
são desafios cada vez maiores para mim, como cirurgião, para reverter esse tipo de resultado. Eu acho que nós, como os médicos, a gente tem que discutir como proteger o paciente, porque muitas vezes o paciente não tem informação. Ele não sabe quem vai operar o nariz, tem uma formação médica, tem uma especialidade, uma subespecialidade. A gente falou sobre o futuro, mas agora é o presente, né? Esse é o presente, né? E, inclusive, harmonização facial e o nariz. A minha esposa é radiologista, ela também trabalha com essa parte estética de ultrassom, e a quantidade de produto que ela vê no nariz, eu acho que isso atrapalha muito, é uma opinião que eu tenho, quando eu vejo ali no intraoperatório, o intraoperatório para você operar e também dar aquele resultado que você prometeu para o paciente. Atrapalha muito no intraoperatório ácido hialurônico, PMMA, entre outras coisas que os pacientes têm feito? Esse é o presente, Atrapalha. Assim, PMMA nem se fala, né? Sim. Porque é uma substância inabsorvível que gruda nas estruturas embaixo da pele, então muitas vezes a gente tem que ressecar o SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, a gente tem que ressecar ele para tirar esse PMMA. A pele fica bem mais fina, pode marcar irregularidade, muitas vezes a gente tem que pegar fáscia ou pericôndrio para camuflar, então as cirurgias são bem mais desafiadoras, né? Tem gente que está usando materiais inabsorvíveis como enxertos. Isso já foi mais do que provado há muitos anos, que o nariz ele não aceita materiais que não são do próprio organismo do paciente. Por que a gente fala muito de rinoplastia com uso de cartilagem de costela para fazer reconstrução? É o material do próprio paciente. Sim. Então não vai haver uma rejeição. Então materiais sintéticos que a gente vê que o pessoal está usando, o nariz rejeita, começa a dar infecção, forma pus, tem reabsorção de enxerto. Eu já falei de plástico, material pode abrir plástico. Fístula, é um perigo isso aí. Tem gente que está usando tela de hérnia, tela de correção de hérnia inguinal, colocando na ponta do nariz para melhorar a definição. Isso é um absurdo. Né? Agora, o ácido hialurônico, então a gente ouve muito pessoal falar, rinomodelação. Ok, tudo bem. É uma substância absorvível, o resultado dura em torno de 6 meses. Ok, pontualmente, se o paciente tem uma queixa muito pequena que vai se beneficiar dessa técnica, ok, não sou contra, sou até a favor, porque às vezes é um pequeno detalhe também, não justifica o paciente fazer muitas vezes uma grande cirurgia. E muitas vezes o paciente talvez não tenha o poder aquisitivo para pagar por uma rinoplastia. Talvez seja uma ponte até ele chegar na rinoplastia. Para ele testar, ver como é que fica, né? Eu acho válido isso. Só que eu percebo alguns casos do ácido hialurônico, porque ele não é tão inocente assim. Por exemplo, a pessoa tem a ponta caída, o pessoal vai lá e coloca ácido hialurônico aqui embaixo. O que o ácido hialurônico é? Ele é um preenchedor, ele vai aumentar o volume. Então ele vai aumentar o volume aqui e, consequentemente, esse produto vai empurrar a ponta do nariz do paciente para cima. Ah, muito lindo, ficou mais empinadinho. Certo. Quanto tempo dura o produto? Em torno de 6 meses, talvez um pouquinho mais, depende de cada caso. Esse produto aqui, ó, ele está fazendo uma pressão contra um ligamento, que é o ligamento de Pitangui que a gente tem aqui. Ele está fazendo pressão contra as cartilagens, a cruz medial aqui da cartilagem alar. Esse produto comprimindo todas essas estruturas, ele vai enfraquecendo essas estruturas. Aí passa o efeito do produto, a ponta do nariz baixa de volta como é que era antes. Ah, não, vamos fazer de novo. Coloca de novo. Mesma coisa, ele vai enfraquecendo. Então, por exemplo, eu operei uma paciente recentemente que ela já tinha feito 4 vezes o ácido hialurônico aqui para subir a ponta. Depois que passou o efeito da 4ª vez do ácido hialurônico, ela me mostrou foto, o nariz dela estava com a ponta mais caída do que era antes da primeira vez. Uau. Por quê? Porque enfraqueceu todas as estruturas de sustentação da ponta, aquele produto comprimindo. Imagina, a cartilagem tem uma espessura assim, de tanto colocar ácido hialurônico, ela vai afinando. Tem algo apertando ela vai afinando, perde sustentação a ponta. E aí tem que fazer a rinoplastia estruturada. Então, assim, existem algumas indicações, ok, para ácido hialurônico, mas não adianta ficar insistindo numa coisa que pode me prejudicar a avaliação. Por exemplo, tem gente que tem giba, quer esconder a giba, aplicar ácido hialurônico aqui. Tudo certo. Só que tem profissionais que, talvez por falta de domínio de técnica, infiltram no meio da musculatura aqui. Então é o plano errado. O que vai acontecer? Vai ficar um músculo cheio de ácido hialurônico aqui, demora muito mais tempo para absorver. Não é Aqui eu consigo, né, na cirurgia, eu faço a incisão e já pego um aspirador e já aspiro todo o ácido hialurônico. Agora aqui, quando está no plano errado, eu não consigo aspirar. E às vezes a gente opera, o nariz está super bonito, vai passando tempo, meses, chega lá, depois de um tempo reabsorveu. Aí a pessoa fica com uma giba residual. Eu fico pensando, putz, o ácido hialurônico me atrapalhou lá na hora da cirurgia porque a gente não conseguiu visualizar aquilo ali, entendeu? De longo prazo. Então, para alguns casos pontuais eu acho válido, mas se a pessoa tem algum problema estético maior que incomoda bastante, eu recomendo ir direto para cirurgia, porque daí já resolve de uma vez e está tudo certo. E é interessante o paciente ser bem sincero com o cirurgião, né? Já usei esse produto, não usei, porque muitas vezes eu vi com outros profissionais que eu trabalho também,
surpresa. Tem um produto, eu não sei o que que é, vou mandar para biópsia, e às vezes o paciente fala, não fala porque acha que não é importante, e pode alterar completamente o resultado, né? Aí tem duas situações aí, né? Uma é do paciente que não sabe o que que o profissional infiltrou ali, muitos pacientes não sabem, e outros até sabem que foi feita a infiltração de alguma substância que não é recomendada, mas ele fica com vergonha de falar para o médico, ou às vezes, sei lá, não quer dizer porque acha que o médico vai ter dificuldade maior, ou que o médico vai cobrar mais caro. Então, hoje em dia, o papel do ultrassom dermatológico, Sim. que a doutora Aline faz, é extremamente importante nesses casos, de pacientes que já fizeram preenchedores, né? Porque o ultrassom dermatológico, ele vai conseguir identificar, né? O profissional lá, a radiologista, ela vai conseguir identificar o que foi infiltrado. Sim. E aí a gente consegue ter uma programação muito melhor na hora da cirurgia. Outra situação, ok, esse paciente já operou com outro médico, a gente vai fazer uma rinoplastia secundária, a gente vai precisar usar cartilagem costal. Então, um exame que entrou na moda aí é a tomografia de tórax com reconstrução 3D, onde a gente consegue ver lá os arcos costais, ver se as cartilagens estão boas, né? Escolher qual cartilagem que a gente vai usar. Só que, às vezes, o que a gente tem percebido ultimamente, eu até discutindo com outros colegas nesses grupos aí que eu participo, às vezes o paciente faz a tomografia, parece que a costela está calcificada, a gente aprende, putz, a costela está calcificada, vai dar um trabalhão na cirurgia. E chega lá na hora da cirurgia e não tá. É um foco muito pequenininho de cálcio e daí é muito mais tranquilo. Então o ultrassom dermatológico ele também entra. Isso aí é uma das coisas do futuro que a gente estava falando, né? Que já está começando. Então, o ultrassom dermatológico ele tem uma acurácia maior, vamos dizer assim, né? O método, a gente consegue confiar mais para programar melhor a cirurgia. E tudo que a gente programa melhor, que a gente já tem mais previsibilidade, a cirurgia vai ser mais tranquila e o resultado, com certeza, vai ser um resultado melhor para o paciente. Né? Legal. Eu sublinhei uma palavra aqui, gratificante, de uma pergunta que eu queria fazer para você. Eu sei que a parte mais gratificante do seu trabalho é quando o paciente fica satisfeito, ele está feliz. Mas qual que é o momento X ali mesmo que te deixa mais feliz? A gente vê alguns vídeos, até no Instagram também, dos profissionais, o paciente ele fica com aquela talinha, e quando tira aquela tala, eles gostam de gravar também, porque é bem emocionante pro paciente. Imagino que seja pro cirurgião também. Para você, qual que é a hora que é mais gratificante para você? Esse momento da retirada da tala é muito legal, mas tem um contraponto. O nariz ali, ele tá muito diferente do que ele vai ser. Tá. Então não é o ápice, vamos dizer, da emoção, da satisfação ou da beleza. O paciente já fica feliz Mas é um ali, momento né? legal, legal. Tem paciente que chora, que Sim. se emociona, enfim, né? E tem pacientes que incham um pouquinho mais e quando tira eles estranham um pouquinho e tá tudo bem, não é o resultado ainda, né? Final, o nariz ele vai sofrendo algumas mudanças ao longo do primeiro ano e eu vou direcionando pro paciente. Mas eu acho que tem dois momentos que eu considero os principais, assim, pra mim, né? Que eu fico muito feliz. O primeiro é quando termina a cirurgia que eu consegui atingir o resultado exatamente como eu queria que eu faça as fotos, né? Que eu termino a cirurgia, antes de fazer o curativo, eu tiro fotos do paciente, gravo um videozinho ali, né? Para o paciente ter uma ideia de todos os ângulos. E daí essas fotos eu passo para o paciente no dia seguinte, no momento da alta, e olho junto com ele. Então, esse momento é bem legal. Né? Aquele momento, por exemplo, assim, eu peguei as fotos, né? Então, eu estou separando ali as fotos que eu vou encaminhar para o paciente. Se eu olho aquilo ali, porque às vezes a gente, olhando na cirurgia, a gente tem uma visão. E na foto, a gente tem uma visão um pouco diferente. É uma pegada mais artística, né? Porque a foto tem a iluminação certinha, tem o ângulo. E às vezes eu olho e olho, nossa, esse nariz aqui ficou top. Daí eu fico feliz, sabe? Porque daí eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. Tá. E daí quando eu passo as fotos pro paciente no momento da alta, que eu vejo que eles ficam felizes, é muito gratificante. É muito gratificante. Que legal. E mais gratificante ainda, mais até do que o momento de tirar a tala, é quando eu vejo esse paciente de longo prazo. Que eu vejo esse paciente de longo prazo, que daí já desinchou, já é o resultado final, que a gente olha assim, nossa, cara, fez tudo valeu a pena. Tudo que a gente fez valeu a pena. Porque a gente brinca que a rinoplastia é a cirurgia da paciência. Tanto para o cirurgião e equipe, quanto para o paciente. Porque o resultado ele demora para aparecer. Né? E os pacientes eles ficam um pouco ansiosos num primeiro momento, nas primeiras semanas. Então eu sempre digo para as meninas, a gente tem que ter paciência com os pacientes. Eles estão cheios de inseguranças, dúvidas, né, incertezas, mas a gente sabe o que vai acontecer. Porque a gente já sabe o caminho. O paciente não sabe o caminho, ele está indo para aquele caminho a primeira vez. E a partir do momento que a gente consegue ir orientando, tranquilizando a pessoa, e ao longo do tempo esse resultado vai aparecendo,
E aí fecha alguns meses depois da cirurgia, ou até um ano, que é o nosso último contato lá. Resultado final, um ano. Aí hoje. sim. Aí a gente pega. Aí, pra mim, é o momento ápice, assim, que a gente pega, né, por exemplo, foto de pré-operatório, foto de um ano pós-operatório, coloca uma do lado da outra, começa a comparar. Então, esse momento é legal. Essa deve ser a consulta mais legal, né? Quando o paciente retorna depois de um ano, o paciente está sorrindo, está feliz, vocês estão vendo fotos. Essa é a melhor. Deve ser a melhor consulta. Esse momento é legal, porque daí já passou um tempo, então a pessoa já teve algumas experiências ao longo daquele ano, né? De se sentir bem, autoestima, de receber elogios, né? De se sentir mais confiante. E daí os pacientes falam, né? Ó, doutor Munho, minha vida mudou, né? Eu tô mais feliz, não sei o quê. Tem gente que era contra eu operar, que dizia que não precisava e agora diz que valeu a pena. Então, esses momentos para mim são os mais gratificantes. Legal. Qual que é o fato mais curioso que vem agora na sua cabeça, na sua carreira? Alguma coisa um paciente específico, uma situação específica, uma cidade específica que você foi operar? Tem alguma coisa que você lembra agora? Fato curioso que te chamou bastante atenção? Ou esse desafio agora de estar operando em São Paulo também? Também. O que te chama mais atenção? Teve um caso que me chamou bastante atenção numa paciente que eu operei há alguns anos. Foi o seguinte, ó. Essa paciente, eu não conhecia ela ainda, enfim, né? E eu operei no Rio Grande do Sul, eu não conhecia ela, enfim. E aí ela descobriu que estava com HIV. Ela teve uma infecção, tá? Ela nunca tinha operado nariz, nada. Ela teve uma infecção fúngica que destruiu o nariz dela. Ela teve que internar lá e começaram a fazer vários exames. Ela descobriu que estava com HIV, certo? E foi um trauma, porque o nariz dela ficou totalmente deformado, né? E ela sofria muito por causa daquilo, enfim, não queria sair na rua, autoestima lá embaixo, né? Então, imagina, ela descobriu o HIV, né? E o nariz estava, né, com sequelas, enfim, conseguiu controlar tudo, tá tudo controlado hoje em dia, né? Já veio para mim na primeira consulta controlada, ela falou assim, doutor, eu preciso resolver isso aqui, eu não consigo me olhar no espelho e tal. E daí foi a época que tava... não foi antes da pandemia, né? E daí ela tava bem abalada, tá? E daí, enfim, a gente conversou e tal, né? Primeira consulta, ela falou, vou ver, vou pensar e coisa, eu quero deixar para daqui a um tempo eu fazer. Ok. Aí, o que aconteceu? Daí eu não tive mais notícia dela. Aí começou a pandemia, e daí ela começou a usar máscara. Beleza, resolvido o problema. Sai de máscara na rua, ninguém vê o nariz, tudo certo. E aí ela resolveu me procurar. Porque ela falou assim, olha, doutor, vai terminar essa pandemia aí. E o pessoal, eu vou ter que parar de usar máscara, não posso aparecer com esse nariz aqui. Eu falei, não, tudo bem, vamos ver. Eu falei pra ela, eu quero te ajudar, a gente vai resolver, fica tranquila. E daí a gente fez uma programação cirúrgica, simulação, expliquei pra ela o uso da costela, tudo. Ela tinha uma sinusite bem importante corrigir. Foi a cirurgia mais longa da minha vida até hoje. Demorou 10 horas e meia de cirurgia. Tá. Imagina, né? Então, consegui reconstruir o nariz dela, o resultado ficou até melhor do que eu imaginava que ia ficar. Uau. E ela ficou super feliz. Você conseguiu resolver em uma etapa, em uma cirurgia? Em uma etapa, né? Então a gente conseguiu resolver, ficou muito bom o nariz dela. Então, e eu até encontrei ela na rua depois de um tempo. E daí eu cumprimentei ela. Então ela tava tranquila, assim, né? Com a imagem dela. Tava feliz. Foi um caso que me marcou bastante. Ele foi muito gratificante. Porque foi um desafio imenso para mim. Uma cirurgia longa, uma cirurgia extremamente complexa. E eu consegui resolver, né? Junto com, claro, o pessoal que me auxilia lá, a enfermagem, tudo, a equipe. E foi um caso que me marcou bastante, então até hoje. Legal. E sobre a questão de desafios aí, agora que a gente está operando aqui em São Paulo, está sendo bem legal também. É outro mundo, né? É outro mundo, né? É diferente, São Paulo é diferente, né? Aí, de repente, eu posso contar um pouquinho, né? Como que eu tô... Claro. Como que eu tô sentado aqui nessa cadeira hoje, o que me trouxe até aqui. E até o hospital que você escolheu trabalhar, como tem... Exato. Onde você está atendendo aqui. Eu acho que isso é interessante para as pessoas te conhecerem mais. Eu vou contar um pouquinho dessa história, né? Então, terminei a residência de otorrino, fui trabalhar em Santo Ângelo, que é a cidade da minha família, uma cidade, região noroeste do Rio Grande do Sul, né? E, enfim, estava precisando de otorrinos lá na região. Até tem um colega lá que falou, cara, pode vir, que tem espaço e tal, vai ser bom, né? Vai ter mais assistência para os pacientes. Comecei trabalhar lá, otorrino geral. Então, foi rápido a ascensão lá. Então, tinha muita procura, me credenciei nos convênios lá. Enfim, consegui atingir um público legal e começou a agenda a ficar cheia. Só tinha horário para constar dali 2, 3 meses. Uau. E o pessoal me procurando também para fazer rino. E daí eu pensei assim, cara, que eu vou focar na rino, né? Foi uma decisão que eu tomei. Então, eu comecei a diminuir os horários de agenda de otorrino geral. Comecei a aumentar os dias específicos para rinoplastia e fui fazendo uma transição para isso.
E aí, logo no início da pandemia, ali, um pouquinho antes até da pandemia, eu comecei a notar uma procura muito grande de pacientes de Porto Alegre indo para o interior para operar comigo, né? Então eu pensei, cara, o pessoal tá vindo de Porto Alegre, vindo para o interior para operar comigo, será que não seria o caso de eu estar atendendo também em Porto Alegre? E aí eu recebi um convite para um colega muito famoso aqui do Brasil para ir morar lá na cidade dele para trabalhar com ele. E eu pensei, cara, se esse cara que é um dos mais tops que tem aí tá me convidando para ir trabalhar com ele, Você tem algo a mais. por que eu não posso eu mesmo por Sim. conta própria eu começar a atender em Porto Alegre para atender esses pacientes que estão me procurando? Porto Alegre a Santo Ângelo dá 450 quilômetros. O pessoal tava atravessando o Rio Grande do Sul para ir operar comigo, né? Muitos de rino primário, outros que já tinham operado, queriam fazer uma rinoplastia revisional, enfim. Daí comecei a atender em Porto Alegre. Então, foi uma experiência muito legal. Atendi lá, a gente estava com bastante paciente em Porto Alegre. Mas desde que eu comentei com a minha família que eu estava querendo atender em Santo Ângelo e Porto Alegre, a minha irmã, Letícia, que é dermato, ela e o Dr. Rodrigo, que é dentista, eles têm uma clínica grande aqui em São Paulo, e eles me convidaram, ô Lô, vem trabalhar aqui com a gente, entra de sócio aqui com a gente, vem atender aqui em São Paulo, cara, vai dar certo, né? Aqui tem espaço para todo mundo, seu trabalho é diferenciado. E aí, esse pessoal lá de Belo Horizonte, que é da consultoria, que me ajuda, né, na gestão da clínica, eles fazem, né, consultoria de vários cirurgiões que operam rinoplastia no Brasil inteiro. E eles já vinham me falando, eles falaram, olha, o que a gente percebe? O seu trabalho é muito diferenciado para ficar só no interior. Pode ficar no interior, legal, mas você precisa atender em outro lugar também. Você acreditava nisso grande já? Centro. Você já Eu acreditava? Você já eu tinha acreditava. noção? Eu acreditava, mas eu não ficava falando, né? Na verdade, parecia que eu estava esperando alguém me dizer isso, mas é uma coisa que eu já estava sentindo. Mas você sentia isso? Eu sentia. Eu sentia que eu tinha algo a oferecer para as pessoas, não só lá na minha cidade, mas eu sentia que eu precisava expandir isso. Uma grande barreira do empreendedor é o medo, né? E nós somos empreendedores. Até onde você vai ficar com aquele medo ou combater esse medo para poder dar o próximo passo. Então ali já estava, Sim. só faltava alguém apertar o gatilho, né? Mas eu sempre tive muita consciência de que eu não podia fazer assim, ó, eu vou me desligar daqui para começar lá. Porque daí eu tô botando fora toda a credibilidade que as pessoas depositarem em mim, a confiança, os pacientes que eu já tenho algum vínculo, entendeu? Então, assim, eu tô hoje em dia em mais de um lugar e tá tudo bem, tá legal pra mim, né? Então, mas foi assim, daí eu comecei a atender Porto Alegre, Letícia e o Rodrigo começaram a falar pra eu, vem pra São Paulo e tal, e daí eu comecei a pensar, depois, cara, mas São Paulo, meio longe, e aí, se der alguma questão com algum paciente mais urgente que eu preciso voltar, às vezes estou dependente de aeroporto. E daí começou a ter um voo direto lá em Santo Ângelo, São Paulo. Tem voo direto agora, já faz uns 2 anos aí, talvez 3 anos. E daí eu pensei, cara, eu tenho na porta da minha casa um aeroporto que eu pego e caio em São Paulo, lá na porta da clínica. Quanto tempo de voo? Quanto tempo de voo? Dá 1h30, 1h20, 1h30. É tranquilo. Né? Foi o tempo que a gente gastou para chegar aqui hoje, em São Paulo, no trânsito que nós pegamos. Tem 2 companhias aéreas lá que faz voo, então... E aí eu pensei, cara, é uma possibilidade. Daí eu começou a passar o tempo, fiquei 2 anos atendendo em Porto Alegre. No início do segundo ano que eu estava em Porto Alegre, eu recebi um convite do Dr. André Nepomuceno, que é um cirurgião plástico fantástico que tem em Campinas. Né? Um cara que eu já conhecia de rede social, né? Mas nunca tinha sido apresentado a ele. E daí esse pessoal da consultoria que trabalha comigo também presta consultoria para ele. E daí eles falaram para mim, ô Lourenço, vem cá, deixa eu te avisar uma coisa, te avisar. Eu falei, o que é? Daí, não, a gente vai te avisar, a gente quer te avisar que você vai começar a atender em Campinas. Eu falei, como assim Campinas? Não conheço ninguém lá, não tenho nenhum vínculo, de onde é que surgiu essa ideia? Eles, não, é o seguinte, tem o Dr. André, que é um cirurgião plástico extremamente conceituado aqui, e ele, como está tendo um nichamento, vamos dizer assim, da área da saúde, que o pessoal está querendo se especializar em cada vez áreas mais específicas, o Dr. André, a partir de agora, ele vai focar exclusivamente em cirurgias de contorno corporal. E ele não vai mais trabalhar com rinoplastia. Mas ele também não quer, vamos dizer assim, terminar com esse serviço que tem na clínica, ou os pacientes que confiam, né? Que já estão vinculados à clínica. Então, a gente quer te fazer um convite para assumir a parte da rinoplastia na clínica junto com o Dr. André. E aí ele vai te encaminhar os pacientes que procurarem e os seus pacientes que eventualmente de outros lugares do Brasil podem vir operar em Campinas. E eu falei, ótimo, então vamos começar. E aí começou, eu em Santo Ângelo, Porto Alegre e Campinas. Era um triângulo que eu fazia todo mês, né? E aí começou a ficar muito cansativo para mim.
Daí eu comecei a pensar, né, cara, ó, e daí eu ia casar, né, porque eu casei início desse ano, então eu já tava programando pra casar, e eu falei, cara, daqui a pouco eu vou casar, vou ter filho, não vai dar certo isso aí, porque eu vou ter que estar em 3 lugares, vou ficar pouco tempo com a minha esposa, com os filhos, enfim, então eu preciso reorganizar melhor a minha rotina e o momento é agora. Daí eu lembrei, pô, daí eu já tava atendendo em Campinas, a Letícia e o Rodrigo buzinando no meu ouvido pra atender em São Paulo. Daí eu falei, cara, infelizmente eu vou ter que abrir mão de Porto Alegre. Então, aí eu organizei lá, conversei com o pessoal da equipe, falei, ó, a partir do dia 1º de janeiro de 2024 eu não vou mais atender primeiras consultas, vou continuar prestando toda a assistência aos pacientes que eu já operei, vou continuar vindo a Porto Alegre para ver os pós-operatórios, mas eu não vou pegar pacientes novos, né? Foi difícil uma decisão para mim, doeu, mas eu consegui organizar melhor minha rotina. Então eu fico metade do tempo no Rio Grande do Sul, metade do tempo em São Paulo. Eu consigo pegar o voo lá, eu venho para São Paulo, eu fico entre aqui e Campinas, né? A gente vai organizando a agenda, eu fico um pouco em Campinas, um pouco em São Paulo. E aí agora para mim tá legal, tá legal. Uhum. Então tá tudo alinhado, mas hoje em dia eu me senti muito bem recebido aqui em São Paulo pelo Dr. Diego, que tá aqui, né? O Diego, pô, me recebeu de braços abertos. O Diego, eu digo que me largou na cara do gol. Né? O Diego, ele tem uma rede de contatos muito grande aqui com outros médicos, então ele me apresentou para outros médicos, me apresentou para o pessoal do hospital, a gente já conseguiu credenciamento aí em 2 grandes hospitais aqui de São Paulo, que é o Hospital Vila Nova Star, o Hospital Blanc. Então, eu estou muito feliz por poder fazer parte desse time e poder trabalhar com vocês também, né? Legal, maravilha. A gente fica muito feliz de poder ter um excelente profissional aí, eu trabalhando junto com você, outros colegas onde a gente possa referenciar. A gente estava um pouco órfão de alguém para poder indicar os nossos pacientes, né? Que a gente vira para-raio também de informação para o paciente, né? A gente brinca até que o conceito de médico da família está voltando agora com uma nova roupagem, porque o paciente, os familiares, eles confiam tanto em você que eles confiam também na sua indicação. Então, muitas vezes a gente tem paciente que vai operar com uma especialidade específica. Minha família, tem alguém da minha família que quer operar isso, quer operar aquilo, e a gente, com o maior prazer, a gente vai te indicar esses casos aí também. Já começamos a indicar alguns casos e... Legal. E uma coisa que eu notei aqui em São Paulo, que assim, tem aquele ditado, né, que dizem que você é o resumo das 5 pessoas com que você mais convive. Então, eu acho assim, a gente sempre tem que estar buscando conviver com pessoas que vão nos puxar para cima, né? Pessoas que... Cara, esse cara é um cara legal, é um cara que vai me acrescentar no meu desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. E isso eu percebi muito em vocês, isso. Não é uma competição, né? Aqui é um torcendo pelo outro, né? O seu sucesso a gente vai estar aplaudindo, o nosso sucesso com as outras equipes você vai estar aplaudindo também. É claro que não é unânime isso, mas quando a gente consegue concentrar um grupo de pessoas que pensam dessa maneira, é muito mais fácil, né? A gente já sofre tanta competição desde a época da escola que você estava falando, faculdade, residência. Então agora por que não a gente se ajudar, né? E eu achei legal porque a última vez que eu vim para São Paulo, o Diego chegou para mim assim, cara, e aí, quando é que você vem para São Paulo? Vamos gravar um conteúdo, vamos produzir, vamos, né? Vamos evoluindo juntos, né? Eu achei muito legal. Então, mês passado a gente foi lá na clínica, gravamos vários conteúdos. Acho que o primeiro saiu agora. O primeiro saiu agora, não sei se foi ontem. Foi. Agora, esses dias. E a gente já tem muito material legal falando sobre anestesia em cirurgias, enfim, rinoplastia, cirurgias estéticas. E agora a gente está aqui de novo, né? Então, isso é legal, porque eu até te agradeço por vocês fazem eu me sentir em evolução, em constante evolução. Né? Até a Martina, quando eu venho para cá, ela tá ali fora... Eu vim pra cá dela, e aí, combinou alguma coisa com o Diego, né? Ela já conheceu a minha esposa. E isso é muito genuíno, é muito legal, né? Porque acho que São Paulo, o que mais tem aqui é gente que não é de São Paulo. Isso. Então a gente precisa se torna uma grande família, né? Onde todo mundo tem o mesmo propósito, a gente está começando a família agora, eu tiro muitas dúvidas com a Martina também. Meu filho agora precisa de um fono pediátrico, a sua esposa é fono. Já tirei algumas dúvidas agora nos bastidores. Então a gente tem que se ajudar, né, cara? Essa questão de competição eu acho que não faz muito sentido, né? É um torcer pelo outro mesmo. E foi legal lá na última vinda aqui, que, bom, enfim, para quem não sabe, o Hospital Vila Nova Star inaugurou uma torre nova, com novas salas de cirurgia, e eu fui convidado a conhecer lá, foi muito legal. Então, hospital top demais, né, de ponta, que a gente diz aí da América Latina. E eu fui lá conhecer e tinha cirurgia do Nishimura,
né? E do Igor. E do Igor, Dr. Igor. Então eles estavam operando lá e o Diego falou, eu vou estar anestesiando lá, vamos junto lá. Eu falei, fiquei pensando, cara, mas eles vão operar endometriose, o que tem a ver com rinoplastia? Eu falei, cara, não interessa, eu vou lá. Eu vou lá para conversar com eles, pra gente bater um papo, essa questão de... E no final teve um churrasco que surpreendeu o gaúcho, né? No final tivemos o churrasco. E foi interessante também, eu estava querendo já te apresentar o Igor também, porque tem uma história parecida com a sua. O Igor também é do Sul e encontrou aqui em São Paulo também um novo mercado para um novo desafio, né? Então, nada mais correto do que apresentar para você ter uma referência ali do que está dando certo. Se algum de nós errou em alguma coisa, para que você não erre. Não tem por que a gente não te alertar antes, isso é legal, né? Isso é legal. Porque a gente vê, são pessoas, até o próprio Diego, né? O Diego não é daqui de São Paulo. Não, eu sou de Goiânia. Então, é legal porque são colegas, né? Que a gente se conhece há um relativamente pouco tempo, mas que a gente se identifica bastante porque a gente tem histórias parecidas. Então, vocês já traçaram um caminho que eu estou traçando agora, e é legal porque vocês estão me conduzindo de uma forma que fica mais objetivo, vamos dizer assim, né? Eu não preciso estar apanhando para começar aqui, né? E nós temos o mesmo propósito, né? Que é o quê? Cuidar dos pacientes, acolher os pacientes, exercer uma medicina de excelência, que é mais do que a nossa obrigação, e encantar os pacientes, né? Porque a gente recebe toda essa energia positiva de volta, né? E isso é incrível, né? E a gente vê esse negócio que você estava falando de concorrência. Cara, eu sinceramente eu não vejo os colegas que operam rinoplastia como concorrentes. Eu percebo eles como aliados. Eu tenho amigos do Brasil inteiro que trabalham exclusivamente com rinoplastia, tanto otorrinos como cirurgiões plásticos, que são excelentes. E eu não vejo esse problema. Frequentemente alguém pede, né? Quando eu estava lá em Porto Alegre, agora que eu estou aqui em Campinas, o pessoal pede, outros colegas pedem, posso te acompanhar numa cirurgia, posso ir lá ver como é que é a sua técnica, te auxiliar? Eu falo, claro, vamos lá. Vamos. Eu não vejo como um concorrente. Sim. Isso eu aprendi com o Dr. Gustavo Nogueira, que foi eu fiz um fellow com ele de cirurgia nasal em Curitiba, e o Gustavo ele recebia muitos visitantes lá, eu fiquei 1 ano acompanhando ele. E tinha gente que ia lá e ficava 3 dias lá e me ensinava tudo, mostrava a técnica dele. E de um dia eu cheguei para ele assim, Gustavo, cara, o cara vem aí, nem te conhece, você nem conhece essa pessoa direito, vem aí e ensina tudo pro cara assim em 2, 3 dias. Ele falou para mim, cara, deixa eu te falar uma coisa, quando esses caras começarem a conseguir fazer essa técnica que eu faço, eu já vou estar fazendo outra, não estou preocupado com isso. E é legal. E daí isso aí eu fiquei pensando, cara, sabe que ele tem razão? Né? Então, quanto mais a gente se conectar com colegas, por mais assim, cara, pode ser um cara que está fazendo rinoplastia há 1 ano, e ele vai lá acompanhar uma cirurgia minha, alguma coisa eu vou aprender com ele. Com certeza. Algum detalhezinho que o cara fala, doutor, ô Lourenço, esse detalhezinho assim, se fizer assim, será que não é melhor? Daí eu vou lá, deixa eu ver, testo ali. Cara... Então, às vezes, a gente não pode subestimar o pessoal que está começando, porque eles podem nos ajudar muito, né? E assim como eu também já passei por esse tipo de situação. Então, o pessoal médicos que querem me acompanhar, portas abertas aí para todo mundo, que eu acho que a gente só tem a ganhar. Sim, nós somos um pedacinho de cada profissional que nós conhecemos, né? Você que os maiores nomes aí que existe até no mundo, você já acompanhou. Você traz insights que você vai passar para frente, daqui a pouco você vai estar passando também, já passa esses insights também, né? Eu já tive em alguns lugares acompanhando outros colegas, né, colegas que eu admirava muito, assim, os resultados, e como pessoa também, que eu pensei, cara, eu preciso me aproximar dessa pessoa. Então, eu já tive na Itália acompanhando o Dr. Enrico Robotti, de Bergamo, que na época ele era presidente da Sociedade Europeia de Rinoplastia. Eu já tive acompanhando o Gubich na Alemanha, que é um cara referência da Alemanha, né? Eu já tive acompanhando o Dr. Juan Diego Mejia, que na minha opinião é o melhor médico colombiano da Colômbia. Ele tem um cara muito, muito habilidoso. Foi muito legal, fiquei um tempo acompanhando ele lá. Te chamou a atenção achar um profissional de renome na América do Sul, fora do Brasil também, como a Colômbia? Eu particularmente não sabia que a Colômbia tinha um rinoplasta tão bom assim. Tem um cirurgião plástico também, que é o Royos também, que é um cara né? da Lipo HD. Isso, também então tem grandes nomes em toda a América do Sul, né? Eu acho que falta o mundo conhecer não só o Brasil, mas toda a América do Sul como um grande centro da medicina. Eu tenho recebido muitos pacientes de Portugal, americanos dos Estados Unidos, e é interessante como eles atravessam o Atlântico para poder vir nos conhecer aqui, sabe? E o que mais chama atenção, por aquilo que pareça, é a questão do acolhimento. Verdade, sabe? é diferente. Aí já tem um pouco mais dessa alma brasileira aí, desse acolhimento, dessa sensibilidade, de poder escutar o paciente, surpreender o paciente, toda a família em si. Eu já operei vários pacientes de fora também, né? Já veio paciente da Austrália, dos Estados Unidos, da Espanha, da França, já vieram operar comigo. Então, Uruguai, teve uma menina estudante de medicina de Montevidéu que foi operar comigo em Porto Alegre. Foi recente, não foi esse caso?
Foi do ano passado. Foi, né? Então, é legal. O mais recente agora foi dessa menina que mora em Madrid. Teve uma estudante de medicina também, ou uma médica que você Uma operou médica, recentemente, oftalmo né? de Rondônia, foi pro Rio Grande do Sul pra operar comigo. Olha que Né? legal. Ele descobriu pela internet, não foi, assim, alguém que tivesse indicado, né? Mas outro colega que eu fui acompanhar, que é um cara muito destacado aí na América Latina, é o Dr. Froilan Paz, da Venezuela. Então o pessoal pensa, pô, tem um cara lá na Venezuela? Tem um cara na Venezuela, o cara é muito diferenciado. Queria muito acompanhar o trabalho dele. Ele atende em Caracas e Bogotá. Eu fui para Bogotá, o curso foi na Colômbia, fiz um curso dele lá, aprendi a técnica. Mas não quer dizer que eu acompanhar um cara que eu vou estar operando igual ele. Eu vou observar o que ele faz e aí eu vou pegar o que eu consigo extrair de melhor para mim. Talvez tenha algumas coisas que eu faço melhor do que ele, que eu percebo que eu faço melhor do que ele. Sim. Mas não quer dizer... Então, eu não vou abrir mão daquilo que eu já sei que para mim funciona melhor. Talvez o jeito dele funciona melhor para ele e o meu jeito funciona melhor para mim, mas eu consigo pegar algumas coisas da técnica dos outros médicos com quem eu já acompanhei, com quem eu já fiz curso, e eu consigo, desse aqui eu vou extrair isso para minha técnica, desse outro isso, e a gente vai montando a nossa própria técnica. Porque rinoplastia, o que é? É uma combinação de várias técnicas. Sim. Não é uma técnica, não é receita de bolo, que é igual para todo mundo, né? Bom, se já tem variações entre os pacientes, os tipos de narizes, imagina de técnicas, né? Então, existem inúmeras técnicas para dorso, inúmeras técnicas para ponta, inúmeras técnicas para corrigir base. Então, a gente vai vendo o que das técnicas que existem e que vão surgindo, por isso que tem que estar sempre atualizado, a gente vai vendo o que vai funcionando melhor para a gente. Mas nunca um cirurgião vai operar exatamente igual ao outro. E nunca uma cirurgia de um paciente vai ser exatamente igual à outra. Eu operei 2 irmãs gêmeas, uma queria o nariz mais reto, a outra queria o nariz mais curvado e tudo bem. E aconteceu que uma tinha cartilagem boa, a outra tinha cartilagem pequenininha, eu tive que pegar da costela para estruturar. Uau. Imagina, irmãs gêmeas, foi tudo totalmente diferente. Então, por isso que a gente diz, a rinoplastia é uma cirurgia individualizada, personalizada para cada pessoa. Eu acho que isso é o que encanta o cirurgião também, né? O desafio e cada paciente ser único, cada cirurgia, eu acho que isso aí que motiva, né? Todo mundo. Exatamente. A gente já estourou o tempo, na verdade, a gente poderia ficar conversando aqui por horas e horas. Eu vou te agradecer por ter vindo aqui para a gente poder criar mais conteúdo, foi ótimo. Os pacientes vão nos acompanhar aí nas redes sociais, vão nos observar o nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente vai começar a postar os nossos dias a dias aqui em São Paulo, no Centro Cirúrgico, curiosidades, caixinhas de perguntas, e muito obrigado aí por mais esse bate-papo aí, e vamos juntos. Te agradeço. O pessoal que tiver dúvidas, né? O pessoal que nos acompanha, que tiver dúvidas, podem sempre nos mandar. É legal, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa. Claro. Então eu vejo, por exemplo, eu abro uma caixinha de pergunta, né? Às vezes eu recebo 5 vezes a mesma pergunta. Então as dúvidas são legais. E assim, eu sou uma pessoa bem acessível. Quem quiser ir mandando, me pergunta, a gente vai organizando. Eu gosto de entender. Tem gente que manda direct pra mim assim, doutor, eu não gosto do meu nariz. Mas, tipo assim, é meio vago isso. Tipo, eu não gosto, mas a pessoa não diz que ela só sabe que ela não gosta. Então, assim, eu tenho vontade de ficar conversando com essa pessoa. Sim. Né? Só que às vezes é corrido ali, eu não consigo ficar conversando no direct. Então, mas pode ir mandando as perguntas aí que a gente vai vendo. E mais uma vez te agradeço, né, Diego, pela oportunidade aí de a gente poder estar conversando um pouquinho, de as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais da minha história, né? Isso é legal, porque a gente vai conectando. As pessoas, elas se conectam com quem elas se identificam, né? Com certeza. Então, eu não sou um personagem, tudo isso que a gente está conversando são coisas reais, né? Que eu sou muito sincero nas coisas que eu falo e eu acho legal porque as pessoas se conectam com isso também. E assim como o Diego, que eu percebo que ele pensa muito parecido comigo, então é legal a gente estar junto aqui. Legal. Tá? Obrigado mais uma vez. Valeu, Tamo junto aí. Pessoal, nos acompanha aí no Trioncast. A gente está lançando a nossa 2ª temporada. Vocês vão acompanhar cirurgiões que estão começando a carreira em São Paulo, desafios, cirurgiões ao redor do mundo. Então tem muita coisa aí para a gente falar sobre a rotina desses cirurgiões, tanto na parte pessoal, tanto na parte profissional também. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Show.